A paz do Senhor a todos, aqui é o tio Rogério, sou pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é o nosso curso, o Culto Infantil Impactante, e nós estamos na aula de número 4. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da espiritualidade no culto infantil. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o teu gostei ou não gostei das aulas. Tudo isso torna nosso canal mais relevante. Quanto mais você comentar, compartilhar, ou deixar o teu like, vai fazer o Centro de Treinamento Baraque se tornar mais conhecido e podemos alcançar outras vidas. Quando nós falamos do culto infantil, eu trabalho há mais de 20 anos no Ministério Infantil e, infelizmente, o culto infantil ele tem sido banalizado e, para muitos, o culto infantil não passa de uma programação divertida para as crianças. Mas nós precisamos compreender que o culto infantil ele é muito importante para a formação espiritual da criança, para o seu crescimento e desenvolvimento da fé cristã. Então, o culto infantil ele é muito importante. Então, é por isso que, a partir de hoje, nós vamos estar com a inscrição aberta para o curso de especialização no culto infantil envolvente. Nós vamos falar nesse curso com você acerca de como levar a criança a um ambiente de verdadeira adoração. Vamos conversar um pouquinho de como você vai organizar o culto dentro do templo com os adultos e tornar esse culto impactante, inesquecível na vida das crianças. No nosso curso nós vamos falar um pouquinho também sobre o culto em paralelo ou o culto da salinha, o quanto esse culto é importante para o crescimento, para o discipulado de crianças e como você pode tornar esse culto realmente envolvente, impactante, para que as crianças se envolvam nesse culto. Nós vamos conversar sobre o culto de congresso infantil. Então, ajudar você a organizar um congresso infantil inesquecível na vida das suas crianças, todos os detalhes, o que é importante com o congresso infantil. E no curso de especialização você também vai aprender sobre o curso de cruzada evangelística. Então, tudo isso nós vamos compartilhar com você num curso abençoador. Ele vai ter 5 módulos e para você nós estamos com 50% de desconto. Você vai pagar a metade do preço para se aprofundar no culto infantil. Então, se você se interessou, no final dessa aula, mande uma mensagem dizendo: olha, eu quero me especializar no culto infantil e nós vamos abençoar a tua vida com um curso que vai impactar a sua vida. Nós estamos falando sobre culto infantil. Então, pastor, por que é importante falarmos da espiritualidade no culto infantil? Nós vemos, eu viajo muito, vou em várias denominações e eu vejo que o culto infantil, a preocupação muitas vezes é tornar ele divertido, fazer dele uma atividade mais na igreja, uma atividade a mais, e nós nos esquecemos da parte espiritual. Então, a espiritualidade no culto infantil é muito importante, levar as crianças realmente a ter um encontro com Deus, a realmente ser movidas pelo Espírito Santo, ter seu coração transformado é muito importante. Quando nós falamos de culto na visão bíblica, o culto é um momento de encontro entre a criatura, os homens, que somos nós, e Deus. Então, o culto infantil ele deve ter como objetivo principal levar as crianças a ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Então, ter uma experiência real com Deus. Isso é muito importante. Por quê, pastor? Porque quando a criança tem uma experiência real com Deus, primeiro, ela se converte ao Senhor. A conversão é algo muito importante. Nós nascemos pecadores, nós nascemos em pecado, o pecado ele age na vida da criança, mas quando ela vai para um culto que leva ela a ter um encontro real com Deus, o seu coração se converte e ela passa agora a se esforçar e dedicar a fazer a vontade de Deus. Então, o culto ele deve ser um momento de encontro da criança com Deus. Então, a música do culto, todas as atividades do culto devem estar voltado, levar a criança a se aproximar de Deus. Outra coisa muito importante é que nós precisamos entender que esse culto espiritual ele vai provocar mudanças comportamentais, ele vai levar a criança a uma fé sadia, embasada na palavra de Deus, nas práticas da palavra de Deus. Então é muito importante. Então, pastor, o culto infantil ele deve ser algo espiritual. Então eu devo envolver a criança num ambiente de adoração, num ambiente
ambiente realmente de busca pela presença de Deus, de sede pela presença de Deus. Pastor, eu tenho ciência disso, que o meu culto deve ser espiritual, minha criança deve estar sedenta da presença de Deus. Como eu vou fazer para que isso aconteça? Primeira coisa é conscientizar a criança e ensinar a criança o que é o verdadeiro culto. Muitas vezes, dentro do ministério infantil, nós nos esquecemos que a criança está em desenvolvimento, ela está aprendendo. Então, eu preciso ter momentos de estudo da palavra de Deus, de reflexão, que mostre para nossas crianças, olha, o culto não é apenas mais uma reunião da igreja, o culto não é apenas mais uma reunião para você estar, mas é um momento que Deus está ansioso de ter um encontro com você. Então, a conscientização através do estudo bíblico, através de explicar para a criança o que vamos fazer e por que vamos fazer. Eu vejo muitas vezes, vamos cantar, mas por que vamos cantar? A criança não sabe. Vamos orar, mas por que vamos orar? Então, essa conscientização através do ensino bíblico, da palavra de Deus a respeito do que é o culto, dos elementos que fazem parte do culto e o mais importante, por que eu devo cultuar a Deus. Eu devo mostrar para a criança que eu devo reconhecer que Deus é Senhor de tudo e Ele merece a minha adoração. Então, o primeiro passo para um culto infantil impactante, para um culto infantil espiritual, que Deus possa mover para as crianças, conscientizar a criança do que é o culto, para que ele serve. Então, realmente investir tempo no ensino bíblico e no discipulado. Segunda coisa importante, incentivar a criança a ter um relacionamento real e verdadeiro com Deus. Infelizmente, não só com as crianças, mas com os adultos, a visão de ter um encontro com Deus, um relacionamento com Deus, é voltada apenas ao momento do culto. Nós precisamos mostrar que o momento do culto é apenas mais um momento de eu ter um encontro com Deus. Mas esse relacionamento com Deus é desenvolvido no meu dia a dia, através da oração, através da leitura e do estudo da palavra de Deus, através da prática da palavra de Deus, que é muito importante, e através de estar nos cultos de adoração com toda a igreja. Então, tudo isso é importante. Então, primeira coisa, conscientize a criança do que é o culto e para que ele serve. Segunda coisa, leve a tua criança a ter uma vida com Deus, realmente um relacionamento pessoal com Deus. Terceira coisa importante, ensine as crianças a viver uma fé real e verdadeira. Então, eu preciso levar as minhas crianças a entender o valor da oração, que quando eu oro, milagres acontecem, que realmente Deus ainda faz milagres, que eu preciso conhecer Deus a cada dia. Então eu preciso levar minhas crianças a ter uma fé verdadeira, realmente eles acreditar naquilo que vive, uma fé atuante. Então leve as crianças a ter uma fé verdadeira. Uma das coisas melhores para fazer isso com as crianças é ter no momento do culto um momento de oração, intercessão individual. Escolha pessoas da igreja, adultos que possam orar e interceder para as crianças com um propósito específico, e você vai ver Deus mover a vida das crianças e elas terem uma experiência de fé verdadeira. Outra coisa importante, praticar os valores cristãos. Então, reforçar a cada dia o que é o viver cristão. Porque nós precisamos mostrar para nossos filhos que não é apenas ir à igreja, mas realmente entendermos que somos discípulos de Jesus e por sermos discípulos de Jesus, a nossa maneira de viver é diferenciada. Então, a prática dos valores cristãos. Estamos num mundo que os valores estão se perdendo a cada dia, então eu preciso ensinar valores cristãos e levar as crianças à prática desses valores. Isso é muito importante, realmente uma vida cristã genuína, uma vida realmente de discípulo do Senhor. Outra coisa importante, levar as crianças a uma adoração real e verdadeira.
Então, que eles sintam o desejo de estar no culto, de prestar culto a Deus, que eles conscientizem que isso é necessário, mas eu não posso trazê-los obrigado, forçá-los a estar no culto. Então, elas precisam aprender a adorar a Deus de uma maneira real. Eu estou no culto infantil porque eu quero estar no culto infantil. Eu vou louvar ao Senhor porque eu preciso louvar ao Senhor. Então, uma adoração real e verdadeira, isso vai transformar o ambiente do teu culto. Muitas vezes, no momento da adoração, no momento do louvor, sabe por que eles não cantam? Porque não sabem a letra do louvor. Muitas vezes não conhecem a letra do hino. Então, proporcione a letra do hino, traga para eles os louvores que vão ser cantados, compartilhe com os pais esses louvores, para que eles possam entender e realmente prestar a Deus um culto de adoração real e verdadeiro. Outra coisa importante, inspirar as crianças através das histórias bíblicas. Muitas vezes nós, como ministros de crianças, não acreditamos que Deus ainda pode usar crianças. Nós precisamos entender que essa geração que está conosco pode sim ser usada por Deus na sua infância. Então traga histórias bíblicas de crianças que foram usadas por Deus, de crianças que eram apaixonadas por Deus e a sua palavra. Mostre para suas crianças que elas podem também ter um relacionamento com Deus real e verdadeiro. Então inspire as crianças através de histórias bíblicas, através de histórias de vida, que as crianças entendam que elas também possam ter um relacionamento com Deus. Outra coisa importante, faça do culto infantil algo constante, algo frequente. Muitas igrejas fazem culto a cada 3 meses, uma vez por mês, e as crianças não entendem o quanto aquilo é importante. O ideal seria que a sua igreja tivesse cultos semanais, como há para adultos, que as crianças aprendam a estar frequentemente nos cultos. Então, o culto precisa acontecer de uma maneira frequente. Uma coisa importante para o culto infantil, ele precisa ter frequência, ele precisa ser algo organizado e ele precisa ser algo espiritual. Então, eu vou fazer do meu culto infantil algo frequente, vou trazer algo espiritual para as crianças e vou impactar a vida dessas crianças. Isso é importante. Outra coisa importante, ocupe as crianças e dê oportunidade de desenvolver seus dons e talentos. Muitas vezes a ideia de um culto infantil é trazer a criança para a igreja, ele ficar sentado vendo o adulto fazer tudo. Não. Envolva a sua criança, crie um grupo de louvor com as crianças, ensine, coloque professores de música para que eles possam tocar instrumento, dê a oportunidade deles fazerem a recepção das pessoas, a trabalhar na organização do culto, que elas possam realmente se sentir útil, que elas possam desenvolver seus dons e talentos. Isso vai motivá-las, isso vai impactar a vida delas, e elas vão compreender que elas estão servindo a Deus com aquilo que Deus lhe deu. E isso vai lhe trazer valorização e elas vão compreender o quanto é importante estar na casa do Senhor. Então, ocupe as crianças no culto infantil. E outra coisa, viva como um verdadeiro adorador. Muitas vezes, dentro do ministério infantil, falta muito essa vida de verdadeiro adorador. Inspire as crianças através da sua adoração. Inspire as crianças através do teu culto. Que eles possam olhar na tua vida e ver em mim, ver em você verdadeiros adoradores. Isso é muito importante para tornarmos nosso culto infantil envolvente. Então nós precisamos aprender muito a fazer o culto infantil algo espiritual, a termos momentos de oração, de jejum, de busca pelo Espírito Santo com as crianças, pedir a Deus que Ele se faça presente em nossos cultos, porque isso vai mover a vida das suas crianças. Gostou desse curso? Recomende para outros e não se esqueça, a inscrição para o curso de especialização está aberta.
Curso completo com 50% de desconto só para você. Você vai pagar a metade do preço. Você vai aprender a levar as crianças a uma verdadeira adoração. Você vai aprender a organizar o culto no templo, de maneira que as crianças se envolvam. Você vai aprender a fazer o culto em paralelo com uma programação envolvente para as crianças. Você vai aprender a fazer congressos infantis que são impactantes para a vida das crianças. Criar e fazer trabalhos, cultos de evangelização infantil e trazer novas crianças para a igreja. Pegue a tua caneta, pegue e anote agora a senha de número 4. A senha de número 4 você vai enviar para nós agora, senha 2, 3 e 4, e dentro de 30 dias, guarde isso, nós vamos te enviar o certificado totalmente gratuito. Então pega papel e caneta, senha de número 4. O culto infantil envolvente é algo espiritual. Senha de número 4. O culto infantil envolvente é algo espiritual. Senha de número 4. O culto infantil envolvente é algo espiritual. Anotou a senha? Envia a senha 2, 3 e 4 para o WhatsApp 19982352607 e dentro de 30 dias você vai receber o teu lindo certificado totalmente de graça. Não se esqueça, deixa o teu comentário agora, diga se gostou ou não gostou dessa aula. Tudo isso é importante para tornar nosso canal mais relevante. Não perca a oportunidade de curso de especialização no culto infantil envolvente. Inscrições abertas, 50% de desconto para você. Vagas limitadas, lembre disso, vagas limitadas. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 19982352607, reserve a tua vaga. Fique na paz do Senhor. Amém.